Todas as terças-feiras, o Boa Tarde Minas conversa com pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte das eleições que acontecem em outubro. Todas as entrevistas têm duração de 10 minutos. Hoje, há uma excepcionalidade em função da agenda do senador Carlos Viana. Nós estamos fazendo na segunda. Jornalista e senador pelo Republicanos. Não, agora mudou, agora é Podemos. Carlos Viana, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Uma alegria reencontrá-lo. Nós estamos perguntando para todo mundo o seguinte: o que o senhor faz no primeiro dia, na primeira canetada como prefeito de Belo Horizonte e chegar lá? Primeiro dia que sentar na prefeitura, nós vamos começar a conversar com a cidade sobre prevenção. Nós vamos trabalhar prevenção às doenças como dengue, o que não foi feito no ano passado. Nós vamos trabalhar prevenção nas áreas de risco para continuar os bons números que Belo Horizonte tem. Hoje, como capital modelo no Brasil, que está desde os anos 90, como uma cidade, 2000, desculpe, uma cidade que tem uma série de trabalhos com as vilas e favelas para proteger essa população da cidade. E, principalmente, eu quero trazer um grande debate junto com a Universidade Federal de Minas Gerais para a gente trabalhar o problema das enchentes. O que aconteceu no Rio Grande do Sul pode acontecer em várias outras capitais brasileiras. E a única maneira de nós evitarmos um prejuízo tão grande é nós prevenirmos. É esse a primeira conversa que eu quero ter com Belo Horizonte, prevenção. E há espaço para ouvir ambientalistas históricos que são sempre relegados ao segundo plano, como a Polo Eringe em Lisboa? Claro. A UFMG tem uma série de projetos sobre permeabilidade de solo, porque não adianta nada nós brigarmos com a água. Ela vai ocupar o espaço dela, você sabe disso. O Belo Horizonte começou a canalizar os córregos nos anos 30. Naquela época, o Barreiro era todo de terra. Ibirité existia só como fazenda na divisa com Belo Horizonte. Hoje não. Hoje você vai Novo Progresso, você vai toda aquela região oeste de Belo Horizonte, você vai encontrar tudo asfaltado, desde o Barreiro até a Tereza Cristina. Nós temos que encontrar uma saída de que essa água ela não vá com a velocidade toda para o Rio Arrudas. E eu acredito muito em terrenos permeáveis, em projetos de telhados sustentáveis, como Singapura tem, por exemplo. Singapura é uma cidade que reaproveita a maior parte da água, que por todo o prédio que você chega em Singapura tem jardins que a água é utilizada. Eu tenho plena consciência de que a gente pode reduzir em boa parte os prejuízos das enchentes com essas políticas. O restante nós vamos ter que reavaliar, inclusive abrir córregos. Não adianta nada a gente trabalhar com a ideia de ficar fechando os córregos em lugares em que a água é muito maior. Seria não canalizar mais ou abrir os que já estão canalizados? Não, eu não gosto de canalização de córregos. Eu prefiro os córregos abertos na cidade. Eu fiz uma visita a Seul, fiz uma visita técnica como senador e pedi à Embaixada Brasileira na Coreia. Eu visitei toda a obra da prefeitura do governo de Seul, que recanalizou um córrego, um rio no centro da cidade. Ficou uma das coisas mais lindas. Recanalizou? Eles fizeram uma grande bacia fora da cidade, onde eles controlam a vazão da água, abriram onde foi possível abrir e mantiveram fechados onde não havia saída, que são os cruzamentos. E a população lá anda na beira do rio, a população na hora do almoço vai para lá utilizar, o rio se tornou parte da cidade. E a mobilidade, hein, Viana? A mobilidade com o transporte público? Bem, a cidade está parada. Em primeiro lugar, eu não entendo qual a dificuldade. Você vê, Eduardo, eu e você ficamos 30 anos falando sobre metrô. Eu não entendo a dificuldade em dizer para as pessoas que eu consegui 2,8 bilhões para o metrô de Belo Horizonte. Por quê? Será que foi o Bolsonaro que assinou o cheque? Será que é porque entregou para um governador que manteve um tempo na gaveta e fez um bom trabalho de concessão depois? Por que isso? As pessoas hoje, gente, metrô em Belo Horizonte hoje, esse metrô nosso, Calafate Barreiro, não é mais uma promessa, é um contrato. Eles têm que entregar a linha em 2027, 2028. Eu consegui com o ministro Paulo Guedes 2,8 bilhões. Esse dinheiro está disponível para a concessionária usar e já está trabalhando. E os ônibus? Aí nós vamos pegar e fazer uma integração. Por que tem ônibus que tem que sair de Ribeirão das Neves e jogar as pessoas aqui na área hospitalar? Esse ônibus tem que parar na região norte. Ônibus a menos, mais viagens de metrô, mais cheios e mais mobilidade em Belo Horizonte. Integração do sistema. Hoje, quem manda em Belo Horizonte são as empresas de ônibus. Você sabe o poder que elas têm? O presidente da Câmara, o prefeito, liberaram R$500 bilhão para as empresas de ônibus um ano antes da eleição. Eu não posso dizer que houve corrupção, não vou ser irresponsável. Mas que esse negócio cheira mal, cheira muito mal. O que as empresas fizeram com R$500 bilhão?
compraram os ônibus novos, ficaram mais ricas e a população é que pagou essa conta. Belo Horizonte, pela primeira vez, vai ter déficit no orçamento por conta de dinheiro para empresas de ônibus. Está na hora de reorganizar. Viana, da prefeitura, não tem subsídio? Não tem subsídio do dinheiro dos cofres. Porque no mundo todo a passagem é subsidiada. Mas nós temos que buscar apoio do governo federal. Existe uma CID na gasolina que foi criada para financiar ônibus. Por que essa CID não vem para as prefeituras? Esse é um questionamento que nós temos que fazer com o governo federal. A prefeitura não tem dinheiro para isso. E a saúde? As UPAs até que são bem montadas, os postos de saúde com uma parceria público-privada são cada vez melhores, mas o povo reclama. Bem, essa é uma área em que, por exemplo, toda vez que você resolve um problema, alguém conta para alguém que está resolvido o problema e vem mais gente. É um setor que você tem que estar o tempo todo em crescimento. Eu concordo com você. Por que um hospital da Baleia, que eu ajudo nesses 5 anos, não pode assumir parte do sistema de atendimento em Belo Horizonte? Por que um hospital Madre Teresa, que presta um trabalho magnífico no SUS, não pode assumir? Por que o Mário Pena, nós não podemos fazer um acordo para que eles também recebam o atendimento da prefeitura pelo SUS e financiar essas obras? É uma questão de nós repensar. Não falta dinheiro na saúde do Brasil, falta gestão. Por falar em obras, há quem defenda a ciclovia por conta de um novo tempo, menos poluído e mais saudável. Mas o Viana falou que vai quebrar. Vou. Aquela da Afonso Pena ali, nós vamos dar um jeito de tirar. Nós vamos fazer ciclovia, sabe onde? Nos parques, que não tem, para as pessoas poderem rodar com os filhos e filhas com tranquilidade e segurança. Nós vamos fazer ciclovia em praça e nós vamos ouvir a cidade. Fica na ciclovia aqui da Prudente Moraes, lá embaixo na Bernardo Monteiro, fica aqui embaixo na Afonso Pena. Você não tem ninguém anda de bicicleta. Para que nós vamos fazer bicicleta ou ciclovia em lugar que ninguém vai utilizar? O ministro Alexandre Moraes deu uma canetada dizendo que o prefeito não pode sequer remover alguém que está em situação de rua para lavar a calçada. Agora o Kim Kataguiri entrou com um projeto lá dizendo que onde houver abrigo, fica proibido ficar na rua. O senhor vota a favor? Eu voto a favor. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque morador de rua não é problema de polícia. Morador de rua é problema humano, é problema social. A prefeitura tem de criar um time muito maior. Primeiro, melhorar os abrigos, que são um lixo hoje, infelizmente, a maioria, todos eles defasados e sujos. Nós temos que criar a possibilidade de entender esse morador de rua na questão, por exemplo, de formação de mão de obra. Ele quer um emprego, ele quer uma profissão, vamos dar um curso para ele. O centro de Belo Horizonte tem vários prédios fechados, inclusive ali na região da Guaicurus, que é uma região pela qual eu tenho um carinho enorme, eu quero fazer ali uma BH 24 horas. Eu quero reiluminar, quero aqueles prédios, todos eles focados nos anos 50, para a gente fazer dali uma região de gastronomia, de bar, uma Lapa belo-horizontina. E aqueles prédios todos que estão ali fechados, a prefeitura pode usar no atendimento a morador de rua. É uma questão de boa vontade. Agora que nós vamos resolver o problema, nós vamos, Eduardo. Qual é o maior problema de Belo Horizonte hoje? Morador de rua. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai entrar com força total para Não tenho dúvida nenhuma. Insegurança, isso impede as pessoas com humanidade, sim, mas firmeza também? Vamos resolver o problema. A questão dos ônibus, ela é grave e séria, mas os ônibus fazem parte da solução. Agora, hoje, o grande desafio em Belo Horizonte é nós voltarmos a ter um centro ativo, nós deixarmos as pessoas poderem andar no centro com segurança e ter comércio no centro de Belo Horizonte. A propósito de uma cidade mais alegre, a Pampulha fedendo é triste, né? Esse é outro assunto que passa pela Copasa e, infelizmente, o trabalho que foi feito agora muito lentamente de retirar o esgoto. Mas vamos deixar claro para as pessoas que a Pampulha nunca vai ser 100% limpa, porque a própria água da chuva já traz poluição. Então a gente vai ter que estar fazendo um trabalho constante. Mas a prefeitura tem a obrigação de não aceitar mais esgoto. A Copasa, inclusive a prefeitura é sócia da Copasa, tem que cobrar a solução do problema do tratamento. Há exemplo que temos feito com outros candidatos, quando falta um minutinho para os 10 minutos combinados, a gente fala assim, até para treinar para os debates que vêm. Suas considerações finais, senador? Em primeiro lugar, conheço Belo Horizonte. Há mais de 40 anos moro nessa cidade, amo Belo Horizonte, me preparei para ser prefeito. Saí do jornalismo, fui ser político para aprender a lidar com a política, com o sistema. E hoje eu sei como a gente pode conseguir os recursos em Brasília, sei como a gente precisa lidar com o presidente que estiver por lá, com os ministros, porque Belo Horizonte não faz isso. O prefeito não vai para lá buscar dinheiro, não há um diálogo com o governo do Estado e Belo Horizonte está isolado em todos os aspectos. Nós vamos fazer Belo Horizonte brilhar mais ainda do que sempre brilhou.
Fiquei sabendo que o seu provável vice é aqui da Band também. Ué, quem sabe? Será muito bem-vindo se quiser trabalhar, né? Não, mas você não conversou com o Fabiano Casé ainda não? Conversei bastante, mas o Caseca quer assumir uma cadeira de deputado federal. Se ele for vice, será muito bem-vindo, né? Dá até mais 20 segundinhos. No fim de semana, o senhor teve a posse da presidência do Podemos Municipal e o governador Zema foi lá. Isso. E um alinhamento? Nós estamos buscando. O apoio do Zema é importante. A Luísa é uma pessoa muito competente, seria uma excelente vice para nos ajudar e nós criaríamos um alinhamento que eu entendo muito necessário entre a Prefeitura e o governo do Estado. Nós precisamos conversar, Eduardo. Do jeito que está hoje, ninguém conversa com ninguém, virou assim um problema. Se quiser consertar os elevadores lá, nós vamos detonar a candidato do Zema. Um abraço, Viana. Um abraço em casa.